Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinário. Dessa vez nós vamos estar falando sobre coleta, avaliação, manipulação e envio do sêmen equino. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Machado, sou médica veterinária formada em Patos de Minas e fiz a minha especialização em Belo Horizonte pelo IBVET. Meu Instagram é Camila Machado Vet, onde eu posto a maioria da minha rotina, a campo. Então, se você está assistindo esse webinário, tira uma foto e me marca lá, que eu quero conhecer vocês. Pessoal, eu trabalho com reprodução equina a campo, eu atendo a campo a minha região, aqui as cidades da minha região, trabalhando com a parte de éguas e garanhões. Também montei uma central de reprodução equina em parceria com o Aras, localizado em Patrocínio. E lá nessa central nós atendemos reprodutores de todo lugar do Brasil que queira prestar o serviço aí da reprodução equina, atendendo aí os nossos clientes, otimizando o máximo os animais, para produzir os animais com alto valor zootécnico. Eu gosto muito dessa parte acadêmica também, então eu ministro algumas palestras, já ministrei algumas palestras aí em algumas cidades e regiões. Por conta da pandemia, as palestras agora ficaram online. Já fiz várias palestras online durante essa pandemia e sou muito grata a cada um que assistiu e a todas as pessoas que me convidaram. Eu montei uma empresa de cursos, então eu ministro alguns cursos presenciais e graças a Deus tem dado muito certo, tem dado bastante resultado, não posso reclamar. Eu já ministrei cursos para a galera aí do Brasil inteiro, eu fico até muito lisonjeada pelo pessoal sair de longe para poder vir fazer os meus cursos, os meus cursos presenciais. E eu fico muito feliz em poder participar, fazer parte aí da profissão e da formação profissional de cada um dos meus alunos. Eu também ministro alguns cursos particulares lá na Central, tanto na parte de garanhões quanto na parte de fêmeas, de éguas. E esses cursos, eles são de particular, aí no máximo 2, 3 alunos. Por que eu resolvi montar esse webinário, pessoal? Dessa vez falando sobre garanhões, porque eu vejo uma certa necessidade de falar para vocês aí sobre essa parte de garanhão, do macho, uma vez que muitas pessoas focam muito nas fêmeas, focam muito nas éguas, nas doadoras de embriões e esquece aí um pouco os garanhões de lado, Coletar cavalo, pessoal, coletar um garanhão não é um procedimento qualquer. E visto isso, a gente sabe que não é um procedimento que deve ser feito por qualquer pessoa. Infelizmente, hoje a gente consegue ver ainda muitas pessoas não capacitadas coletando sêmen e enviando esse sêmen para a gente. Quando um veterinário recebe o sêmen, pessoal, ele logo nota se realmente esse sêmen foi coletado por um profissional capacitado ou não. Então, por vivenciar isso no meu dia a dia, por às vezes sentir falta um pouco aí, eu resolvi montar esse webinário para poder mostrar para vocês a importância do médico veterinário para trabalhar com garanhão. É a base de muitos cursos, muita dedicação e muita prática que nós vamos realmente fazer uma boa coleta e estar enviando esse sêmen dentro dos padrões de qualidade, de uma forma correta para o outro veterinário poder dar seguimento ao trabalho dele. O que você vai aprender nesse seminário? Eu vou falar sobre algumas etapas de coleta. Vou falar um pouco aí da manipulação do sêmen, da refrigeração e do envio desse sêmen. Antes, pessoal, eu quero mostrar para vocês um depoimento, um dos depoimentos que nós temos sobre uma aluna que assistiu o nosso curso aí de reprodução equina. Olá, meu nome é Maria Elisa Brito Cunha, eu sou médica veterinária. Tive o prazer de participar do curso de inseminação em éguas com a doutora Camila Machado. Assim, eu já era fã dela como profissional, agora eu virei fã dela como aluna. Eu tenho certeza que ela consegue passar, além do dia a dia a campo,
todo o seu amor, todo o seu carinho, toda essa dedicação pelos equinos. E eu tô apaixonada, tô mais apaixonada ainda por ela, tô mais apaixonada pela área. E eu quero deixar aqui, além da minha indicação, o meu muito obrigada e fica com Deus. Um abraço. Essa aluna, ela participou de um dos nossos cursos de reprodução. A gente está combinando aí dela voltar em breve para poder dar continuidade para o restante dos nossos cursos. Qual que é o principal motivo dessa aula, pessoal? Mostrar a importância da capacitação do profissional em trabalhar com o sêmen equino. Por quê? Eu gosto de falar que quando a gente entra para medicina veterinária na faculdade, eu sei que muitos alunos, eles falam, eu vou trabalhar, eu vou entrar para veterinária porque eu vou trabalhar mais com bicho do que com gente. Eu gosto mais de bicho, então eu prefiro. Só que não é bem assim. Quando você forma, você descobre que você tem que ter uma boa relação, tanto com o cliente quanto com o funcionário do Aras, como todos os colaboradores. Né? Então é uma série de pessoas que a gente tem que ter uma boa relação para o nosso trabalho dar certo. E uma dessas pessoas é o veterinário que coletou o sêmen, porque você vai fazer todo um procedimento de protocolar uma égua, muitas das vezes de protocolar as receptoras, e você tem que imaginar e você tem que acreditar que aquele sêmen vai chegar de boa qualidade, ele vai chegar viável, porque se ele não chega viável, principalmente quando a gente trabalha com garanhão, problema que o sêmen não é muito bom. E aí, se o sêmen não chegar muito viável, você perde tudo que você fez anteriormente. E nós, veterinários de reprodução equina, nós trabalhamos, a maioria de nós, trabalhamos com resultado. Então, se a gente não tem o resultado, consequentemente, a gente não vai ter o nosso pagamento, né? E a gente não tendo resultado, o cliente fica insatisfeito, a gente fica insatisfeito. Então, tudo tem que ter uma boa relação para poder dar certo. Então, às vezes você espera chegar uma coisa e chega outra coisa totalmente diferente e prejudica todo o seu trabalho que você fez anteriormente. A coleta de sêmen, pessoal, ela é feita por etapas, né? Trabalhar com sêmen, ele exige isso aí. São etapas que a gente faz em cada processo, diferente do que muitas pessoas acham que é somente coletar e enviar o sêmen. Eu vejo proprietários que têm garanhões nas propriedades desvalorizar o serviço da coleta, desvalorizar o veterinário que coleta. Muitas das vezes eu já presenciei proprietário falar: eu vou comprar o material de coleta, eu vou comprar a vagina artificial e o meu funcionário, o meu peão, ele vai coletar e vai enviar. Ou muitas das vezes eu já recebi sêmen no qual foi o funcionário que coletou e o funcionário, ele não é médico veterinário, né? Da mesma forma que eu não posso chegar no Aras e fazer o trabalho dele. Porque cada um tem seu trabalho, cada um tem a sua capacitação. Se eu for fazer o trabalho do funcionário do Aras, se eu for fazer o trabalho do domador do animal, eu vou fazer o meu trabalho errado, porque eu não sou capacitada por aquele trabalho, né? Então as pessoas têm que valorizar o veterinário da mesma forma que nós valorizamos todas as outras áreas. Então não é somente coletar e enviar, porque existe todo um processo na parte da coleta, na parte da avaliação, na parte da manipulação, na parte da refrigeração, na parte do envio do sêmen, né? Para garantir que esse sêmen chegue de boa qualidade, para garantir que esse sêmen ele se torne uma peça fundamental para o veterinário e para o proprietário que comprou essa cobertura. Porque não faz sentido o proprietário ele pagar uma coleta, pagar o sêmen, pagar o veterinário e não ter resultado, né? Então nós temos que trabalhar em conjunto, né? Temos que ter boa relação e valorizar o trabalho do veterinário. Falando sobre algumas etapas aí, desde a coleta até o envio, vamos começar a falar sobre a coleta do sêmen, né? Qual que é o objetivo principal da coleta do sêmen? É aumentar a produção de animais selecionados. Antigamente, hoje ainda tem, mas é muito pouco. Antes, o que o pessoal fazia? Eles tinham uma égua
e aí tinha um cavalo macho ali no vizinho. Eles iam lá, cobrir a égua e tiravam um potro. Hoje não. Hoje isso é mais selecionado. O mercado do cavalo, né? O mercado do sêmen, por exemplo, ele está muito mais acessível. Então hoje a gente consegue coberturas, né? Muito mais acessíveis, coberturas de cavalos importantes, de cavalos selecionados, mais acessível, pagando por leilão, pagando parcelado. Tem toda essa questão do motoboy. Hoje a gente está trabalhando muito com sêmen congelado também. Então tudo se tornou mais acessível para o proprietário comprar uma égua de alto valor zootécnico e produzir potros mais selecionados, comprando cobertura de cavalo de fora. Então, com isso entra toda a parte da gente receber, né, o sêmen ou da gente enviar o sêmen. Então, nisso tudo entra a inseminação artificial, porque se você quer tirar um produto, seja de uma égua matriz, né, seja de uma égua doadora de embriões, você vai precisar fazer a inseminação artificial. E antes da inseminação artificial, a gente tem o sêmen, né? Então, por isso que é super importante essa coleta do sêmen do cavalo. Como eu falei para vocês, coletar e enviar? Não é só coletar e enviar. Vai muito mais além do que só colher o sêmen ali e enviar. Tem todo um procedimento que deve ser feito antes dessa coleta, durante a coleta e depois da coleta. Tem todo um esquema aí de manejo, de manipulação, de envio, a forma que você vai refrigerar, a forma que você vai enviar esse sêmen. Exame físico. Alguém aí tem o costume de avaliar o garanhão antes da coleta? É extremamente importante ver se esse cavalo não tem nenhuma dor, se esse cavalo não está claudicando. Tudo isso aí, pessoal, vai influenciar de forma negativa tanto na sua coleta quanto na sua qualidade espermática. Qual que é o melhor método da coleta? É com o animal fazendo a monta na égua, no manequim? É com o animal em estação? Tudo vai depender. Cada cavalo responde a um jeito. Esse cavalo tem um problema, esse cavalo tem um problema de locomotor, ele tem um problema de coluna. Esse cavalo ele é condicionado a coletar em estação. Cada cavalo é de um jeito, então a gente tem que avaliar. Não é receita de bolo. Coloca a égua ali, vê se ela está no cio, traz o garanhão, monta, pega, coleta. Não é assim. Tem toda uma avaliação antes. A higiene, tem que higienizar o pênis do cavalo antes, pessoal, né? Pra gente poder ter um sêmen ali mais limpo e não enviar um sêmen sujo assim, dessa forma aí. Mas tá chovendo, eu coletei o cavalo no redondel e tem muito barro e o cavalo fica sapateando. Escolhe um outro método, né? Escolhe um outro meio, escolhe um outro ambiente para coletar esse cavalo. Mas não deu certo, tem um pouco de sujeira. E aí, você colocou o filtro? O que você fez com esse sêmen? Então, tenta manipular, tenta processar esse sêmen, tira o plasma seminal. Então, assim, você sabe fazer isso? Entendeu? Não é só coletar e enviar. A coleta do sêmen, ela não é tão simples como parece. As pessoas banalizam demais a coleta do sêmen e é por isso que os proprietários, né, claro que não todos, mas alguns, menospreza o serviço da coleta do sêmen. Eu já ouvi veterinário falar ou achar que nós veterinários temos que coletar o sêmen de graça. Não entra na minha cabeça veterinários coletarem cavalo de graça só porque trabalha dentro do Aras. Camila, mas o material é do Aras, a vagina artificial é do Aras, a camisinha, a mucosa plástica, a mucosa de látex, tudo é do Aras. Meu amigo,
é do Aras, mas quem está fazendo o serviço não é o Aras, é você. Então se valorize. Às vezes, pessoal, o próprio veterinário ele não se valoriza e é por isso que os proprietários não nos valorizam. Não todos, é claro, porque graças a Deus e até a mim mesmo, os meus clientes me valorizam. Por quê? Porque eu me dou o valor. Né? Eu sou valorizada porque eu me dou valor, mas eu já perdi clientes para veterinários que falaram que vão coletar o cavalo de graça para eles, né? Porque eles trabalham dentro do Aras. Então, assim, qual que é o funcionário que faz alguma coisa de graça? Né? É um trabalho e é um trabalho perigoso. Pessoal, já teve relato de gente morrer coletando cavalo. Eu tenho conhecidos de gente que não anda mais por coletar cavalo, que não tem perna mais, né? Porque é um procedimento perigoso, porque o garanhão, ele tá ali no seu alto nível de hormônio, né? Muita testosterona, e você tá praticamente debaixo do cavalo. Então ele pode te dar uma mãozada, ele pode te dar uma coisa. Ah, mas tem o lado certo. Não tem o lado certo de coletar. Tem um manejo, cada cavalo é de um jeito. Camila, você coleta o cavalo do mesmo lado do peão? Às vezes, eu não gosto de ficar do mesmo lado do peão, eu não gosto daquela corda da guia, né, do garanhão passando sobre mim. Eu gosto de ter, quando eu coleto cavalo, eu gosto de ter o ambiente mais amplo para qualquer coisa eu sair correndo. Então eu não gosto de ninguém do meu lado. Então assim, cada profissional coleta de um jeito. O importante é a gente saber o manejo do cavalo. Ah, mas tem o manequim. No meu Aras não tem manequim, né? O manequim de coleta. Tudo bem, tem as éguas, a gente pode fazer as éguas de manequim, mas tem que prestar atenção qual que é o tipo de égua. Se essa égua ela aceita bem. Ah, mas a égua tá no cio. Pessoal, égua no cio não significa égua sendo um bom manequim, né? A égua ela tem que ser tranquila, ela tem que estar no cio, ela tem que ser de boa. Por quê? Você tem que preocupar com a égua, com o coice da égua, se essa égua não vai sentar de uma vez, se essa égua não vai virar de uma vez. Você tem que preocupar com o braço do cavalo, com a pata do cavalo, você tem que preocupar com o coice do garanhão e você tem que preocupar com a vagina artificial e com o momento da coleta, da penetração desse cavalo. Olha a quantidade de coisas que a gente tem que estar prestando atenção para a gente não se acidentar e para a gente fazer uma boa coleta. E aí eu te pergunto, você vai fazer isso de graça? Entendeu? Então, assim, eu quero que vocês se valorizem, porque o trabalho da reprodução equina é muito lindo. É lindo de verdade. Eu sou apaixonada. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela reprodução equina. Eu fico apaixonada em todos os detalhes. Só que eu gosto de ver o veterinário ser valorizado. O médico não é valorizado? A minha médica, a minha obstetra, a minha ginecologista é valorizada, ela é muito valorizada. Por que que eu também não posso ser? Se eu faço o mesmo procedimento e com mais riscos do que ela, entendeu? Então eu quero que vocês sejam valorizados e não abaixe a cabeça, falar que vai coletar cavalo de graça, ou que vai simplesmente comprar uma vagina artificial, vai colocar debaixo do braço e vai sair coletando cavalo aí de graça, ou coletar cavalo por R$80. Entendeu? Não é assim que funciona. Eu queria de verdade que vocês se valorizassem. Avaliação do sêmen e separação das doses. Pessoal, existe uma forma correta. Quando você coleta o garanhão, cada cavalo tem uma concentração espermática, tem uma motilidade, tem um vigor. Cada cavalo tem suas particularidades. Não é coletar e enviar. Eu já recebi sêmen
que eu fui fazer a concentração, serviço que não é meu, porque quando a gente recebe um sêmen de um profissional capacitado, esse sêmen vem de uma forma correta, do mesmo jeito que eu enviei aqui em cima, ó. Ele vem a data da coleta, ele vem a hora da coleta, ele vem a motilidade que saiu de lá, ele vem a concentração, para me saber quantas células espermáticas tem nesse frasco. Então, eu já recebi sêmen que eu tive que fazer a concentração que não tinha nem 400 milhões de células espermáticas. Ou o cavalo ele é muito ruim de concentração, ou o veterinário, né, que coletou, a pessoa que coletou, fracionou em várias doses e enviou para vários veterinários. Se a minha égua está programada para ovular daqui 36 horas e esse sêmen não for bom, né? E ele é refrigerado, porque a gente sabe que para enviar, você tem que enviar 1 bilhão de células espermáticas móveis. Então, se ele me envia 400 milhões, essa égua minha provavelmente nem vai emprenhar, porque saiu de lá de um jeito, vai chegar de outro, a minha égua vai ovular daqui tantas horas. Então, assim, é um trabalho, pessoal, que é feito por veterinário, ele tem que ser capacitado. E aí você vai fazer tudo isso, vai avaliar, vai fazer, vai dividir, vai fracionar, vai refrigerar, vai enviar e vai fazer de graça, entendeu? Então, assim, tem uma série de etapas, nós temos que trabalhar da forma correta, porque o veterinário que trabalha da forma correta, consequentemente, ele é valorizado e, consequentemente, ele é bem pago. Então, a gente tem que saber sobre isso aí, que tem que separar, não é coletar o cavalo e enviar. Ou coletar, meu cavalo é bom de sêmen, ele dá para 2 éguas. Ele é bom, ele dá para 3 éguas, ele divide em 3. Como que você sabe? Você fez a concentração? Você avaliou? Você fez um teste de resistência, um teste de durabilidade, né? Então tem todo um procedimento para a gente poder avaliar e poder afirmar no final que esse cavalo vai ser muito bom de sêmen e ele vai ter todas essas frações aí para poder ser enviadas. Trabalhamos muito com garanhões problemas também, tá? Então não pense que é só coletar e enviar, porque muitas das vezes, em alguns dos nossos exames que são feitos, a gente pode detectar alguma patologia desse sêmen. Então nós temos que saber reverter e conversar com o proprietário a melhor forma para a gente poder melhorar o sêmen desse cavalo. Como a reprodução equina está cada dia mais ampla, né? E cada dia tem mais provas, tem mais competições. Esses animais, teoricamente, eles começam a ser mais suplementados, mais medicados, eles conseguem ser mais sugados, né? Vamos dizer assim. Então, eles começam a sofrer, não todos, mas alguns, com problemas seminal. Então, a gente tem que avaliar a forma correta desse sêmen e entender o que esse cavalo está produzindo, para a gente poder intervir e entrar com alguns tratamentos, alguma melhora. Eu já ouvi de cliente falar, eu faço muito anabolizante no meu cavalo, e é cavalo bom. E a gente alerta os riscos da degeneração testicular, por exemplo. Mas não dá nada não. E a gente vai ver depois que dá sim, o cavalo dá um problema. Então a gente tem que saber e entender por que dá degeneração testicular. Por que esse sêmen não está muito legal? O que está acontecendo? Então a gente tem que saber conversar com o proprietário e mostrar para ele, provando, né, com exames, que o cavalo ele não consegue ter uma qualidade seminal boa, então ele não vai ter um resultado. O que adianta um cavalo ser muito bom? Ele é muito bom na pista. Aí ele chega lá, ele ganha muito troféu, aí ele começa a se destacar. E o intuito, né, da maioria dos proprietários é vender a cobertura daquele cavalo que está se destacando. É uma forma de ganhar um pouco, né, do dinheiro que ele gasta com aquele animal. Mas como que ele vai vender o sêmen dele se o sêmen dele não presta? Então a gente tem que saber até orientar o proprietário. E não é só chegar no oba-oba e ficar coletando e enviando sêmen, tá? Um bom profissional, ele tem que saber do início, né, no meio, fim de tudo, para a gente poder trabalhar de uma forma mais correta e ter mais resultados. Processamento de sêmen.
Quantas pessoas sabem fazer um processamento de sêmen? Quantas pessoas sabem que existem materiais, né, que existem produtos importados hoje em dia que melhoram absurdamente a qualidade espermática? Né? Existem alguns colóides aí, alguns produtos que eles melhoram o sêmen, como por exemplo o Equipure, que ele divide o sêmen de uma forma tão assim, tão mágica, né? Você pega o sêmen, processa no Equipure e aí ele vai dividir as células fracas, né, as células mortas, com as células boas. Ah, mas por que eu quero fazer isso? Porque eu vou inseminar e eu quero só células boas. Né? Quantas vezes dá certo? Quanto sêmen que a gente olha aí que tá ruim, a gente começa a processar esse sêmen e esse sêmen vira outro. Você fala, nossa, é de outro cavalo. Mas você precisa saber o processamento do sêmen. Como hoje em dia a gente trabalha muito com sêmen de baixa qualidade, nós precisamos saber processar o sêmen. A gente precisa saber melhorar esse sêmen, né? E não é só coletar. Pessoal, vamos parar com isso de achar que curso de coleta de cavalo é só coletar, tirar o sêmen e enviar. Não é isso, você tem que saber processar. Porque é o que eu falei, hoje a gente vai trabalhar cada vez mais com sêmen de má qualidade. Cada vez mais eu recebo sêmen de má qualidade. Se eu não sei processar esse sêmen, modificar esse sêmen, então não adianta, eu não vou dar o resultado para o meu cliente. Mas é claro que não são todos os sêmenes que a gente pode fazer uma mágica aí, né? Melhorar. Mas a maioria deles a gente consegue dar uma melhorada, consegue aumentar as nossas taxas de prenhez, as nossas taxas de embrião positivo. Envio do sêmen. Não é só colocar o sêmen na bisnaga e enviar, pessoal. Tem toda uma forma de enviar o sêmen, toda uma forma de refrigerar esse sêmen. Existe uma caixa própria do sêmen. Hoje a mais usada no Brasil é a Botuflex, da Botufarma. Eu sempre falo sobre ela, eu sempre mostro essa caixa nos meus cursos, né? Essa caixa ela é uma caixa que consegue chegar 15 graus, 5 graus. Depende a forma com que você vai enviar, depende o local para onde você vai enviar, depende do jeito que esse sêmen tá. Então a gente precisa entender a forma da gente estar utilizando essa caixa, da forma que a gente vai estar utilizando e colocando os gelo. Vou colocar um gelo, vou colocar 2, vou colocar a bisnaga no meio, vou colocar alguma coisa para equilibrar esse sêmen. Eu posso deixar esse sêmen da espuma, eu posso ficar chacoalhando esse sêmen. Tem toda uma forma, porque entre o destino inicial ao destino final, esse sêmen ele sofre, né? Algumas situações ali que pode deixar esse sêmen um pouco perder, né, um pouco a qualidade. Então, a forma com que a gente refrigera e envia esse sêmen também é fundamental para que ele chegue de boa qualidade ao destino. Então, tem a forma correta aí, ó, de você estar enviando esse sêmen. Geralmente, a gente descreve, né? A gente pode colocar um relatório na caixa de isopor, a gente pode colocar escrito no sêmen, como tá aqui, né, na própria bisnaga. A gente pode fazer uma etiqueta personalizada desse jeito. A gente pode fazer um monte de coisa de acordo com que você envie esse sêmen da forma certa. Então você coloca ali o nome do garanhão, o cliente, data de envio, a hora que foi coletado, a motilidade que saiu, vigor, motilidade, concentração, quanto que você está enviando de sêmen para esse cliente, alguma observação, se ele foi diluído, se ele não, como que ele foi diluído, qual que é o diluente que você usou. Então essa é uma das formas corretas de você estar enviando o sêmen no padrão de qualidade para a pessoa. E do nada você recebe um sêmen dessa forma. Pessoal, essa é uma das formas com que eu recebi esse sêmen. Colocou o sêmen na bisnaga para começar uma caixa de isopor toda quebrada. Então, por fora não deu para ver que essa caixa era quebrada. Então, eu vou contar para vocês a saga desse sêmen. É uma área que eu fui inseminar a 60 quilômetros da minha cidade.
Então eu cheguei no posto, troquei a caixa com o motoboy, dei a minha caixa novinha, peguei a caixa dele. Eu vi que estava meio suja, mas eu falei, não, se ela estiver intacta, tudo ok por dentro, ok. Só que eu não posso abrir essa caixa na hora para poder ver. Eu posso abrir essa caixa na hora que eu for inseminar a égua. Então, quando eu cheguei no local, a 60 quilômetros do posto, eu abri, essa caixa estava toda destruída, ela estava quebrada. E aqui tinha um gelo, aqui tinha um sêmen, o sêmen só com a data da coleta, não tinha concentração, motilidade, vigor, não tinha nada. E uma latinha de Skol dentro. Então, pessoal, eu não sei se a pessoa quis me dar um presente, né, me entregando aí uma lata de Skol. Eu não sei se o motoboy veio tomando a cerveja e esqueceu essa outra latinha aqui dentro. Eu não sei se isso aqui é como se fosse substituir um gelo, mas a cerveja estava resfriada, ela nem estava congelada. E um monte de papel, tudo embuchado, tudo rasgado. Resumindo, é óbvio, né? O sêmen não tinha nenhuma motilidade. E resumindo, pessoal, eu tinha preparado a minha doadora e 3 receptores. Então, todo o meu trabalho foi por água abaixo, não deu resultado e o cliente não ficou satisfeito. A frase mais correta é: o erro na coleta, na manipulação ou envio do sêmen faz com que você diminua seus resultados. Eu vou diminuir o meu resultado e vou perder a credibilidade, né? Do meu trabalho, né? Então, não compensa, pessoal. A gente tem que saber a forma certa de coletar e de estar enviando esse sêmen. Pessoal, se eu fosse falar para vocês sobre a forma de preparo de monta aqui da vagina artificial, coleta, tem muito conteúdo para passar para vocês. Tem a forma de coletar, a forma certa de montar o manequim, a forma certa de coletar esse garanhão, de preparar esse garanhão antes da coleta. Tem a forma certa de avaliação, né, de você avaliar de uma forma correta, detalhadamente, o sêmen, como que está esse sêmen. Eu tenho para passar para vocês a forma de processamento, a forma de manipulação e de melhoramento desse sêmen e a forma certa de você refrigerar e enviar esse sêmen. Então, pensando nisso, eu preparei um treinamento incrível para vocês, que é um curso 100% online. Você vai ter acesso imediato a esse curso e ele tem emissão de certificado, né? É claro que é um curso para estudantes de medicina veterinária e médicos veterinários. Então, o que eu vou aprender nesse curso online que eu preparei para vocês? Esse curso ele é composto por 3 módulos. No primeiro módulo, nós vamos falar sobre anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor do garanhão. É extremamente importante você conhecer o garanhão. Nós não vamos falar sobre coleta do sêmen equino e vamos ter um quiz de perguntas aí para testar o conhecimento. No módulo 2, nós vamos falar sobre avaliação macroscópia e microscópia do sêmen e avaliação e concentração espermática. E também vamos ter um quiz de perguntas. Já no módulo 3, nós vamos falar sobre análise morfológica e integridade de membrana, né? Então, nós vamos conhecer mais a fundo esse garanhão e as células espermáticas dele. E vamos estar falando também sobre resfriamento e transporte de sêmen equino. E, novamente, vamos fazer um quiz de perguntas aí para testar o conhecimento de vocês. Quais são os benefícios desse curso? Pessoal, é um curso totalmente online, você não vai precisar sair de casa, eu vou ser a sua mentora, vou estar te ajudando, né, no que você precisar. Você vai ter o login e senha do e-mail e acesso imediato, então saiu aqui dessa tela, você já vai entrar no seu curso e vai começar a fazer o seu curso.
vai ter acesso ilimitado durante 2 anos. Então, durante 2 anos, esse curso vai ser ilimitado aí no seu computador. E esses cursos online, pessoal, é bom que você pode fazer em qualquer hora, em qualquer ambiente, não precisa sair de casa, pode ir anotando, né, tudo que for estudando. E eu preparei alguns bônus para essa primeira turma. Então, se você comprar o curso agora para essa primeira turma, primeiro a gente vai fazer um grupo especial no WhatsApp. Pessoal, esse grupo do WhatsApp vai ser montado assim que fechar essa primeira turma e eu vou estar mandando materiais diferenciados nesse grupo que não tem no curso. Então, eu preparei alguns materiais diferentes, alguns casos que eu peguei para estar mandando e discutindo com vocês nesse grupo de WhatsApp. Eu vou passar para vocês também, totalmente gratuito, o e-book que eu fiz, né, a primeira edição, o e-book das imagens ultrassonográficas. Eu montei um e-book somente com imagens ultrassonográficas de éguas, né? Então tem égua no cio, tem égua no diestro, tem égua no estro, tem imagens de folículo, tem todas as fases da gestação. Então você vai receber aí no seu e-mail esse e-book que é vendido totalmente grátis. Também vamos ter aí uma mentoria, né? Vamos ter uma aula online ao vivo aí comigo, né? Uma mentoria em grupo. E eu também preparei para vocês discussão de casos clínicos, né? Então eu vou fazer uma aula só discutindo casos clínicos, né? Algumas afecções aí que acomete o aparelho reprodutor do macho. Então, no total, são mais de R$600 em bônus. Se você for contar, pessoal, é mais do que o valor do curso. Por quê? Porque esse curso ele custa apenas R$497 para a primeira turma. Então, quem se inscrever agora, né, e a gente montar essa primeira turma, vai pagar o valor de R$497 o curso completo, mais todos os bônus que eu falei. Ou 12 vezes de R$48,42. Então, pessoal, é uma recuperação do seu investimento com 2 coletas de sêmen. Menos de 2, né? Menos de 2 coletas de sêmen você já recupera o seu dinheiro todo do curso. Eu vou contar para vocês alguns erros que eu cometi no meu início de carreira. Então, R$48, pessoal, é muito barato, né, para você investir. Aproveitar que essa pandemia a gente tá um pouco mais desocupados, né, vamos dizer assim. Não tá tendo aula, não tá tendo faculdade. Então, a gente pode focar na nossa carreira, investir no nosso futuro. O que eu tenho para falar para vocês é definir a carreira de vocês como prioridade, assim como eu defini a minha quando eu comecei a graduação como prioridade, né? Eu comecei a fazer vários cursos desde o meu primeiro período de faculdade. Eu já fazia muito estágio e muito curso, né? Que eu acho que o conteúdo, conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Pessoal, então é isso. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até o final. Para quem comprar o curso, meu muito obrigada pela confiança no meu trabalho. E eu vejo vocês daqui a poucos minutos lá no portal para iniciar o nosso curso de coleta, avaliação, manipulação e envio do sêmen equino. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e um grande abraço.